Olá, pessoal, saúde e paz para todos. Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero trazer para vocês o açúcar demerara moído, né? Eu vi um vídeo essa semana e eu achei essa ideia interessante, porque eu já faço o sal moído em casa, né? Eu compro sal grosso e moo em casa, né, para fazer o sal moído. Só que eu nunca pensei em fazer o demerara moído. Aí eu vendo um vídeo essa semana, aí resolvi fazer isso, né? E isso é muito bom e você economiza tempo para adoçar suco gelado, porque o açúcar demerara, né, quando você vai pegar um suco gelado, uma limonada, né, você fez, aí você vai adoçar, ele demora uma eternidade para dissolver. E com o açúcar moído é muito mais fácil. Então você vai botar o açúcar no copo e com menos de 3 segundos mexendo, você já tem o suco adoçado. Já o açúcar demerara, não, né? E o resíduo que fica no fundo do copo é muito pouco. Eu fiz o teste, né? Tá vendo aí? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem bastante açúcar aqui no copo, tá vendo? Eu fiz o teste com suco de caju. Eu peguei o suco de caju, adocei com açúcar moído e adocei com açúcar não moído. Isso aqui é com açúcar não moído. Então, eu botei um tanto assim, ó, de suco, tá? O primeiro que eu fiz foi o teste com açúcar moído, tá? E o resultado foi ótimo, tá? 95% de doce. Já o açúcar não moído não adoçou nada. Eu mexi na mesma proporção de tempo e não adoçou. O açúcar ficou todo no fundo. Então, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, justamente para isso, né? Para essa dica aqui que eu aprendi aqui, né, no YouTube, e trouxe aqui para vocês aqui no canal. E para você bater no liquidificador, você divide 1 quilo de açúcar em 5 partes, para não prejudicar o motor, né, do liquidificador. Tá? Foi assim que eu fiz. Eu dividi em 5 partes e ele sai bastante fumaça. Quando você sai a fumaça do açúcar, né? Dá uma sujeira. Faz mais sujeira do que quando você vai moer o sal. Mas vale a pena. Então, o que eu vou fazer? Esse açúcar moído vai ser só para adoçar coisas geladas. Então, eu vou ter 2 potes de açúcar. Eu vou ter esse açúcar moído, que é para adoçar só coisa gelada, e vou ter o açúcar demerara normal, sem moer, para fazer caldas, adoçar coisas quentes, né, que é o café, né, porque é rápido, né, já, porque como o café ele é quente, então o açúcar demerara ele dilui rápido. Já esse aqui vai ser só para coisa gelada. Então é isso aí, pessoal. Então tô trazendo essa dica aí maravilhosa, tá? O açúcar demerara sem moer para coisas quentes e o açúcar moído só para coisa gelada, né? Porque não vale a pena, né? Aí você vai ter o dobro do esforço, porque tem um esforço, né? Você vai fazer um trabalho, né, para moer, né? Aí você vai fazer calda com esse açúcar aqui, podendo fazer com açúcar demerara sem moer, né? Então, tá aí essa dica aí para vocês de hoje. Bom, agora eu tenho 4 açúcares sendo usados, né? Que é o açúcar refinado, o açúcar demerara, o açúcar branco, que é para fazer cosmético, sabão, e o açúcar mascavo, que é para fazer fermentado. Então tá aí, pessoal. Aí esse aqui é o que vai ficar bom, né? Então eu boto esses 2 potes aqui, porque, né, esse aqui é para adoçar café, esse aqui é para adoçar suco. Então aí fica bom, né? E aqui para fazer caldas, né? E aqui só para adoçar açúcar. Então tá aqui, ó. Isso aqui, ó, como ficou muito, porque eu só tive o pensamento depois, né, de ter 2 potes, senão não teria ficado tanto assim, entendeu? Porque eu tirei um que estava aqui, um restinho, né, e moí também. Então está aqui, pessoal. Então vale muito a pena aí essa dica aí. A palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo 22, e versículo 19, que diz: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. E o 20, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo:
este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Né? Então, toda vez que a gente toma a ceia é o pão. Né? Então, toda vez que a gente faz isso, a gente está memorizando, isso é, trazendo à memória a morte de Cristo. E o cálice que a gente toma é o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Isso é, pelos judeus e também a nós que cremos em Jesus. Então, ele nos asperge também. Quando nós, que somos gentios, entregamos a nossa vida para Jesus e passamos a fazer parte do corpo. Tá? Por quê? Né, isso tem que ser enfatizado. Igreja não é uma pessoa. Igreja é o coletivo de membros. Então, se numa casa de oração tem 10 membros, ali tem uma igreja reunida. Tá? Então, igreja não é você, igreja não sou eu. Eu sou membro da igreja, porque a igreja é um corpo formado por membros. Tá bom? Então, que o Senhor Jesus possa falar nos nossos corações e que você ainda não faz parte da ceia por motivos, né? Que o Senhor possa te abençoar para que você possa vir fazer parte também dessa ceia, né? Que é em memória de Cristo, né? Porque tem pessoas que às vezes têm algumas pendências e não pode, né, participar da ceia e também muitas das vezes não pode também se batizar pelas águas, né? Em algumas, né, tem algumas denominações que até a pessoa mesmo não sendo casada no papel, eles até deixam e participa também da ceia, mas tem outras que não, né? Por quê? Porque a pessoa, né, para colocar o papel ali, casar, ou a pessoa que está, né, de alguma forma, né, vivendo de forma dissoluta e não pode ainda passar pelas águas para fazer parte, né, da ceia. Né? Mas que o Senhor possa nos abençoar, né, para que todos os empecilhos sejam tirados, para que possamos fazer parte dessa memória. Mas isso não impede a salvação, tá? Ainda que a pessoa, né, venha a falecer sem fazer parte dessa memória, ela não vai perder a salvação por isso, tá bom? Então, que Deus possa nos abençoar e nos dar a oportunidade de estarmos sempre na presença dele. Então, que você venha fazer parte dessa família, você que ainda não faz parte, você que ainda não aceitou Jesus, venha fazer parte dessa família, que é a grande família de Cristo, para que naquele grande dia estejamos todos reunidos ali, naquele mar de vidro, né? Cantando naquele grande coral. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.